dólar vem caindo nas últimas semanas. Hoje cedo chegou a ser cotado a R$ 5,37, né? O menor valor em mais de um ano. Se recuperou um pouquinho durante o pregão, mas ainda opera em queda de 0,4%, agora valendo R$ 5,38. A gente conversa então com a economista-chefe da Lifetime, gestora de recursos, a Marcela Kawauchi, para a gente tentar entender esse movimento do dólar. Seja muito bem-vindo e boa tarde, Marcela. Boa tarde, é um prazer falar com vocês. O prazer é sempre nosso. Marcela, queria entender exatamente a premência desse movimento do câmbio. Desde a assunção, a volta de Donald Trump à Casa Branca, a gente tem acompanhado essa incursão do presidente dos Estados Unidos por uma moeda mais desvalorizada. O dólar vem perdendo força em relação à cesta de principais moedas do mundo. Evidentemente, também o real está incluído nesse rol também de moedas que se valorizaram frente ao dólar. Eu queria entender exatamente se essa tendência de uma moeda mais fraca, frente principalmente ao real, veio para ficar. Você tem razão quando você coloca, né, na conta dessa taxa de câmbio mais favorável o ambiente externo. A gente vê que não é só a nossa moeda que está se valorizando em relação ao dólar, e sim o dólar americano que tem se desvalorizado frente às principais moedas do mundo. E por que isso acontece? Desde que o Donald Trump tomou posse lá na Casa Branca, ele vem adotando uma diplomacia muito diferente do que a gente estava acostumado. Tem aquela questão das tarifas, que têm sido muito mais abrangentes, não só geograficamente, mas também com percentuais muito maiores do que todo mundo esperava no ano passado. Tem a forma errática com que essa divulgação tem sido feita, então a cada momento a gente tem divulgações diferentes, e tem inclusive a diplomacia diferente que Donald Trump tem feito em relação a questões geopolíticas, a questões de política interna dos países, enfim. Tudo isso faz com que a gente tenha mais incerteza relacionada à economia americana. E aí, parte do dinheiro que estava alocado ali em ativos nos Estados Unidos acaba sendo redistribuído, né? O fluxo de capitais é redistribuído ao redor do mundo. E aí, o investidor estrangeiro, né, na hora de fazer a comparação, tentar entender, bom, esse dinheiro que eu tirei dos Estados Unidos, para onde eu vou? O Brasil, com taxas de juros de 15%, e expectativa de manutenção nesse patamar ali, pelo menos pelos próximos meses. O mercado de capitais maduro, uma bolsa de valores que tem algum upside, ou seja, que tem ali espaço para subir, acaba virando um lugar que atrai esse capital estrangeiro e isso beneficia a nossa moeda. Isso falando da conjuntura desde que o Trump assumiu. Falando de hoje especificamente, em que a gente tem o dólar abaixo, inclusive, de 5,40, isso se deve porque aos dados de emprego nos Estados Unidos. Esse tem sido o principal mote ali da discussão de juros, né? Atividade muito mais fraca do que estava sendo esperada, especialmente no mercado de trabalho, que leva o Fed a dizer, a dar indicações de que ele vai começar a cortar juros a partir da reunião do dia 17. Quando os dados de emprego vêm muito mais fracos ou vêm fracos, o que o mercado faz é reforçar essas apostas de corte de juros nos Estados Unidos. E o investidor tem o seguinte: um país que está ali envolto em incertezas externas, então ele já está tirando dinheiro de lá e ele vê a possibilidade de rentabilidade um pouco menor por conta da queda de juros. E aí esse redirecionamento de fluxo internacional fica mais forte e por isso que a nossa moeda se valorizou adicionalmente. Marcela, pensando exatamente num cenário em que se confirme a tendência que o mercado está esperando, que é exatamente esse corte da taxa básica de juros nos Estados Unidos, desse intervalo dos juros por lá, e evidentemente nesse primeiro momento é uma manutenção por parte do nosso Banco Central na reunião do Copom também. Esse diferencial de juros ele já está precificado? Ou a gente pode acompanhar a moeda norte-americana se desvalorizar ainda mais frente ao real, se esse cenário de fato se confirmar e, evidentemente, há essa expectativa, né? O diferencial de juros do dia 17 de setembro, eu acredito que esteja precificado, né? Acho muito difícil que a gente tenha algum tipo de surpresa, como a manutenção de juros nos Estados Unidos. Afinal de contas, se o Banco Central americano tivesse essa intenção, ele teria tempo ali de fazer comunicações que indicassem isso para o mercado e não o fez. Então, provavelmente essa queda, desculpa, o mercado diz que ela já está dada, né? Já deve acontecer. Agora,
a gente não sabe muito bem quais vão ser os próximos passos do Banco Central americano, porque ele precisa, sim, de cautela na hora de baixar juros. Afinal de contas, ele também está vendo a inflação subir. Então, ele está privilegiando a atividade, mas ele não pode fechar os olhos para o fato de que os dados de inflação ao consumidor, ainda que em linha com o que estava sendo esperado, vieram maiores do que o dado do mês anterior. Então, como a gente não sabe quais são os próximos passos, a divulgação do comunicado e depois da coletiva de imprensa do presidente do Banco Central vão ser super importantes. E se ele indicar que ele vai ter, por exemplo, quedas seguidas de juros ou que ele vai aumentar o passo numa próxima reunião, aí a gente pode ver sim a nossa moeda se beneficiando da desvalorização adicional do dólar. Não acho que tenha tanto espaço para cair muito além do que está agora, né? A gente vê num dia muito bom como hoje, o dólar ali 5,35, 5,40, ele não vai muito abaixo disso, aí num dia um pouco pior ele volta, então não me parece ter muito espaço adicional para a taxa de câmbio cair ainda mais, mas num momento de indicações importantes de mercado, aí sim ele pode testar esse patamar para depois se acomodar talvez num patamar um pouco acima. Marcela, você cita que não há esse espaço por a taxa de câmbio se desvalorizar ainda mais, exatamente por causa do ambiente interno. Queria entender que fatores pesam para que a gente não consiga romper esse patamar, né? Pensar, não sei, uma taxa de câmbio abaixo dos R$ 5, seria exatamente pelo ambiente fiscal brasileiro, um nível de incerteza mais elevado? Me parece que o pico da incerteza em relação à economia americana já ficou para trás. Eu posso estar errada, afinal de contas é muito difícil a gente cravar esse tipo de coisa, mas se eu estiver certa, então não tem tanto espaço para o dólar perder força adicional. Pode ter um espaço pequeno ali, mas o que eu quero dizer é que é assimétrico, né? Tem mais espaço para voltar do que para cair ainda mais. Quando a gente fala também de taxa de câmbio, a gente precisa sim olhar a questão interna. E é verdade que o Brasil ainda tem muito a ser feito. Lembra que no final do ano passado a gente tinha uma crise de confiança que levou a taxa de câmbio a 6,20. As preocupações naquela época eram com a continuidade, né, da política monetária e da política fiscal. Do lado da política monetária, a gente vê um trabalho muito bom sendo feito, né? Um Banco Central técnico que está ali perseguindo a meta de inflação. Só que do lado fiscal, a gente não viu nenhuma mudança. Pelo contrário, a gente viu piora nos números, divulgações de aumento de programas de transferência de renda, indicações de que a gente pode ter ali uma piora no resultado primário. Então, do lado da nossa economia, né, do lado da nossa lição de casa, nada foi feito. Para a gente ter um dólar abaixo de 5, de uma forma perene, né, assim, sem que seja só por conta de um solavanco externo ou de algo que não está no radar, a gente precisaria ter reformas importantes, reformas estruturais, principalmente relacionadas às contas públicas, que colocassem não só um limite no teto de gastos, mas que fizessem uma discussão em relação a como esses gastos são feitos. Por exemplo, indexação de gastos, a forma como novos programas são colocados, tudo isso seria necessário para que a gente tivesse ali uma moeda, né, o real brasileiro, mais valorizado de uma forma sólida e contínua. Conversei com Marcela Kawauchi, economista-chefe da Lifetime Gestora de Recursos. Agradeço muito pela disponibilidade de conversar com a gente. Marcela, obrigado. Muito obrigada, é sempre um prazer.